Olá, 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 boa noite. Estamos dando início a mais um Forças do Brasil aqui pela TV 247. São 18 horas, 6 horas da tarde e 11 minutos deste sábado, dia 20 de julho de 2024. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e também pelos esforços do nosso convidado, o professor Chico Teixeira, historiador do contemporâneo, cientista político. Para nós é uma grande honra ter você aqui de novo, Chico Teixeira. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um privilégio. Eu é que agradeço muito o convite e peço desculpas pelo atraso. Perfeito. Antes de qualquer outra coisa, eu vou fazer um pequeno comercial. Está saindo uma importante obra sobre o Chico Teixeira, sobre o nosso convidado, tá? Indo para as bancas. Esse livro aqui que eu estou adicionando aqui, ó, Os Sonhos Não Envelhecem, sobre o professor Francisco Teixeira. E é uma coisa maravilhosa, porque é exatamente isso, quer dizer, é um livro sobre a história do tempo presente no Brasil, dos organizadores Karl Schuster, Sabrina Medeiros, Dilton Maynard e Francisco Eduardo Alves de Almeida. É um livro no ensejo dos 70 anos da idade do Chico Teixeira. É isso, Sonhos Não Envelhecem, uma justa homenagem de vários pesquisadores que tiveram a honra de partilhar algum momento de sua trajetória acadêmica com o Chico Teixeira. Então, é isso que eu queria trazer aqui. Comprem esse livro, saiu pela Edure, se eu não me engano, é esse o nome da editora. Edupe. Edupe. Editora Universitária de Pernambuco. De Pernambuco. Então, trata dessa carreira do Chico Teixeira como professor e pesquisador de história contemporânea, desde o tempo em que ele foi professor da educação básica, depois nos departamentos de História da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde e também, né, isso aí ele estendeu o seu trabalho também para fora do Brasil, não é? Então, tem toda essa trajetória analisada a respeito como é que é? Dessa trajetória do Chico Teixeira, que precursor e promotor dos estudos acadêmicos da história do tempo presente no Brasil, né? Também trata de temas estratégicos de segurança e defesa, e também de várias manifestações da vida popular cotidiana, sempre comprometido com a democracia, com o Brasil, e também com essa função inacreditável que é a de educar, não é? Ou a de refletir sobre a educação. É isso, né? Acho que é esse trabalho que merece ser conhecido e lembra também digamos, essa data, né, de lançamento do importante livro sobre essa trajetória intelectual do Chico Teixeira. Chico Teixeira, está feito o comercial, mas não é um comercial, é apenas um registro. É um registro, né? Você nem assim, nem demandou isso. Eu que fiz questão mesmo de trazer esse registro para ser feito. O que eu queria também dizer a vocês que estão nos assistindo, compartilhem essa nossa transmissão com todas as pessoas, deem o like na transmissão do YouTube, se for o caso, mandem também comentários, nós estamos ao vivo, polêmicas, perguntas, contestações, informações são muito bem-vindas. Você pode doar pela chave pix@brasil247.com.br,
pode se tornar membro do canal da TV 247, assinando em brasil247.com/apoio. Pode enviar super stickers, super chats, todas as manifestações são muito bem-vindas. Muito obrigado pela sua audiência. Chico, o nosso encontro de hoje é o seguinte: você mandou uma coisa assim, quer dizer, uma coisa que eu achei muito instigante, que é Bolsonaro ainda está livre, manifestando uma certa impaciência com esse momento. Já deu, por que o Bolsonaro ainda está livre? Se em outros lugares quem tentou o golpe já está na cadeia, por que o Bolsonaro continua livre? E a justiça brasileira é inerte ou insuficientemente eficaz nesse caso de uma tentativa de golpe. O que te preocupa nesse caso? Olha, se a gente vê o recentíssimo golpe de Estado na Bolívia e vê que o general que a conduziu já está preso, se a gente vê que o próprio Trump já compareceu a um tribunal sobre suas responsabilidades enquanto presidente, né? Essa longa demora em fazer e em concretizar uma acusação contra Jair Bolsonaro é incompreensível. A declaração essa semana do doutor Gonê, da Procuradoria-Geral da República, de que ele não quer ter pressa para não prejudicar, não tornar mais difícil o clima das eleições municipais, é absurda, é absurda. Tendo já material suficiente, cabe fazer a acusação. Não tem que se pensar se está em eleição ou se não está em eleição. Ele não é o juiz, né, da consciência dos eleitores brasileiros. Ele não pode se colocar nessa posição. Além de tudo, alguns elementos que nós já conhecemos, como a falsificação da caderneta de saúde dele e de vários membros da sua família, a apropriação indébita de patrimônio do Estado, né? O contrabando de divisas para os Estados Unidos, o contrabando de bens públicos para os Estados Unidos, essas são acusações que estão mais do que comprovadas. Já era para ser feita, já era para ter sido feita a denúncia, e com isso, Jair Bolsonaro perder aquilo que se chama o réu primário dele, se tornar ficha suja. Inclusive, tornando claro que a participação dele nas eleições agora, aí sim, não é o Gonê que tem que resolver isso, né? A população brasileira é mentirosa. É mentirosa, ele fala em corrupção, ele fala em bem público, quando ele próprio é corrupto nesse sentido. Estado, até a questão das joias, como se tudo tivesse esse incrível número de feminicídios que crescem no Brasil. Eu acho que a justiça brasileira ela não está cumprindo o seu papel como deveria. Muito interessante essa chamada à reflexão. Não sei nem se tem como a ideia de que, então, o Bolsonaro se justifica um processo um pouco mais demorado pelo fato de que, dada a natureza a maioria dos crimes, a justiça acabou somando peças e colocando peças no qual as advogadas, agora claramente, dizem a estratégia delas. Não queremos discutir o mérito, vamos discutir os procedimentos administrativos. A gente desmancha nos procedimentos. E a gente sabe que existe na sociedade brasileira aquilo que a gente chama de leguleio, tá? Uma série de processo único, que é ter um tiro de prata. Enquanto você tem vários processos simples, por exemplo, processo sobre estelionato e falsidade ideológica, no caso da carteira de saúde ideológica. No caso das joias, ele tem que ser processado por peculato e apropriação indébita. São processos simples que, um atrás do outro, o jogo político brasileiro. Agora, na verdade, eles querem fazer uma grande bala de prata que pode ser desmantelada. Professora, a colega Leda Beck, colega jornalista Leda Beck, lhe pergunta, Vini, mas eu me pergunto, a prisão do general boliviano golpista foi decidida pela justiça local? Foi.
No caso dele, foi imediato, porque tem um julgamento em curso de golpe de Estado, daqueles grupos, né, extremistas, junto com, inclusive, com negociatas em torno da vacina e a tentativa de ganhar dinheiro em torno da vacina Mami, não esteja sendo investigada. Tudo isso, para mim, né, mostra uma fragilidade. Nesse seu parecer. Eu acho que tem se trabalhado. Eu escrevi um golpe no 7 de setembro de 2021. Ele tentou novamente o golpe em dezembro de 2022, quando o Lula foi diplomado, candidato vencedor das eleições, e ele tentou de novo no 8 de janeiro de 2023. 4 tentativas de golpe. Logo na primeira, no 7 de setembro de 2021, quando ele reuniu uma multidão em Brasília, e depois outra multidão em São Paulo, ele falou que não ia mais cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal, ofendeu a honra, né, dos ministros do Supremo e disse que agora bastava, que ele ia governar o Brasil sem levar em consideração o Supremo. Ou seja, um descumprimento do juramento dele de cumprir a Constituição e de manter as normas democráticas, tá? Juntou gente para pressionar, ir na casa dos juízes fazer pressão. Tudo isso são elementos de uma materialidade enorme, enorme. Não há sentido. Esse é um ponto, Mário, que me parece incontestável. Mas tem um outro ponto que também me chega ao top da paciência do povo brasileiro, que foi a questão do menino João Pedro. Né? Quer dizer, mais uma vez, através de tecnicalidades, de leguleio jurídico, né? Os assassinos desse menino, durante um tiroteio, né? Que só existia uma parte, a polícia atirando, né? Esse menino foi morto brutalmente. A justiça tem que parar com essas absolvições e essas tentativas de encobrimento do que acontece com a população brasileira. Né? É muito estranho tudo isso. A gente viu que o presidente Lula foi para a prisão com a extração de depoimentos sob forma de verdadeira chantagem, né, de pessoas que estavam ali fazendo a delação, que não tinha nada de espontânea, ameaçando sua família, ameaçando seus bens, ameaçando suas empresas. Né? Agora, desde criminosos confessos no lado da polícia até o presidente e seus ministros, Jair Bolsonaro, continuam absolutamente impunes. Né? Não é possível que essas pessoas, né, como Damares, como Pazuello, e agora a gente sabe, o Ramagem, etc., tenham cometido tantas ilegalidades, tenham ofendido tanto o direito, tenham gerado tanta dor e sofrimento, principalmente a ex-ministra Damares, né, e que não sejam chamados para prestar conta do que fizeram. Francisco Teixeira, o que você acha que está acontecendo, então? Eu acho que as pessoas, tanto o núcleo político do governo, e eu acho dificílimo falar isso, eu me sinto muito constrangido de falar isso, tanto o núcleo político do governo como a cúpula da justiça brasileira acham que podem, de uma forma muito clara, pacificar, e a palavra pacificar é com peso negativo, as discussões internas no Brasil. Mente perigosa de enfrentamento ao fascismo. Né? Não entendem, por exemplo, a importância da chamada Carta de Madrid, essa organização proposta pelo partido político Vox, né, herdeiro do franquismo espanhol, que reuniu figuras como José Antônio Cast, do Chile, Marina Corina Machado, né, da Venezuela, Milei, da Argentina, Bia Kicis e o próprio Eduardo Bolsonaro, né, com recursos, com meios para fazer avançar a pauta autoritária deles. Né? Acha que é possível negociar com essas pessoas. Não tem negociação com essas pessoas. Né? O Lula estava fazendo uma importantíssima reunião do Mercosul, o Milei estava lá com esses mesmos, Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, lá em Santa Catarina, para criar condições
de promover candidatos de extrema-direita no país, né? Isso é muito claro, a falta de compreensão do momento político nacional e internacional que a gente vive. Muito interessante, Chico, porque é o seguinte, aí você já avançou um pouco mais, você já disse, fez uma avaliação que o assunto extrapola o âmbito da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, e penetra, se infiltra, ou mesmo pode até vir, do próprio comando político nacional, presidente Lula, Palácio do Planalto, enfim, dessa área aí, não é? Você pode acrescentar mais alguma coisa a essa sua avaliação, que eu acho que é mais uma avaliação política, por que você tenha obtido por indícios ou por alguma atitude, comentário? Você tem mais a acrescentar a esse respeito? Eu só queria, antes de você responder, dizer o seguinte, olha, o Clóvis Bogeia manda assim: salve Mário Vitor e professor Chico Teixeira, que forças estão atuando para barrar as ações contra essa turma? Aí, eu acho que está nesse contexto aí também da sua possível resposta. Já a Maria Regina pede uma resposta sobre outro tema. Professor, como está o ensino de história para aqueles em formação militar? É um outro tema, mas tem uma relação com o que nós estamos falando. Por favor. Olha, eu acho que a gente tem uma materialidade muito grande na declaração do Gonê essa semana, né? Ele nem precisava fazer isso, mas como ele sentiu que existe um movimento nacional muito forte exigindo, né, a citação imediata de Bolsonaro e seus auxiliares, ele veio a público. Se vocês entrarem no Google, coloque Paulo Gonê e Bolsonaro, em que ele fala que não colocando, então, na posição de grande articulador político e, ao mesmo tempo, totalmente impossível como ação por parte da PGR. Nós tivemos no governo Bolsonaro uma PGR que não via nada, que era uma PGR que não age, que não avança, que não toma nenhuma medida nesse sentido. E isso ainda é mais grave, ainda visto os crimes que flamam, né? Esse é um ponto importante nesse sentido. Agora, o ministro Rui Costa, esse grupo, Lula fala. O Lula fala muito claro que está se enfrentando o fascismo, que é preciso ter clareza nesse processo. Quando a gente vai todo corrigindo os ministros dele, inclusive em algumas áreas que não são políticas, quando surgem balões de ensaio sobre congelamento de aumentos de servidores, como falta de apoio a determinadas áreas, mais claro em torno do que são as decisões políticas do que os próprios ministros do governo Lula. Essa é uma questão muito clara para quem acompanha a política brasileira. Por que ele não dá Por que ele não dá a porta... Cada vez mais se distancia da pauta do próprio... Mas o que a gente vê, por exemplo, em ações no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, em outros ministérios, né, não depende de ministros da coalizão. São ministros, por exemplo, na educação, nitidamente ministros petistas, uma agenda que não é petista. Veja a questão do novo ensino médio, prédio. Né? O capim está mais alto do que eu, né? Nesse sentido. E aí, boa parte do mundo, que é fundamental desenvolver tecnologias próprias, ou ainda mais num governo. Né? As pessoas, apagão mundial. Olha, a Rússia não apagou. O apagão total foi daqueles que dependem do sistema Microsoft. Né? Como o Ministério está fazendo, da Defesa está fazendo, né? Seria muito. Quando a gente compra blindados estrangeiros, nós estamos nos tornando cada vez mais dependentes. Só para não deixar passar, a gente vai voltar a essa questão que você cita, e nós citamos também no anúncio do nosso programa, que é a questão do centro, do acordo com o centro no Brasil. Mas antes eu queria que você olhasse para essa pergunta aqui da educação dos militares, que foi feita pela Maria Regina Montenegro Leite. Professor, como está o ensino de história
para aqueles em formação militar? Olha, o ensino de história, e não só dos militares, mas principalmente nas academias e escolas militares, eles ainda traduzem uma visão muito forte daquilo que nós chamamos a tutela militar sobre a República. E aí eu apresentaria dois momentos em que isso é muito evidente. Quando se trata em sala de aula, né, das chamadas invasões holandesas, né, lá no século XVII, no Nordeste, se tem como comum apresentar a questão de que houve um exército, né, milícia dos descalços, etc., que, unindo pretos, né, índios e brancos, expulsou o invasor da terra brasileira. Essa ideia de um exército que antecede a nação brasileira e cria a nação brasileira é uma forma extremamente autoritária de ver a história, muito parecida com as teses bismarckianas alemães de um Estado militar que cria a nação, que impõe a nação. Na verdade, os índios continuaram a ser exterminados, os negros continuaram mais 250 anos a serem escravos, né? E nunca houve um exército brasileiro, né, em Guararapes. Isso é o mito de Guararapes. Esse mito de Guararapes ele é reforçado com a ideia de que a proclamação da República foi um golpe militar, um golpe dado pelos militares que derrubou a monarquia. E, por isso, eles são responsáveis pela República. No Império existiam os 4 poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, mais um poder moderador, que era a forma pela qual o imperador se manifestava na política. A República não recepcionou esse poder moderador, que teria, então, nesse entendimento autoritário, passado para os militares. E os militares é que exerceriam esse poder moderador sobre a República. Essa é uma forma inteiramente ideológica, ahistórica, não verdadeira, né, de justificar a tutela militar sobre o Brasil, né, sobre a República no Brasil. Isso continua sendo ensinado, mas não é só ensinado nas escolas militares e academias militares. Na escola comum também é ensinado. As pessoas desconhecem que a ideia de república era muito popular no Brasil, né? Nós tivemos, desde 1798, um movimento muito forte republicano em Minas Gerais, antes mesmo, né, com os Inconfidentes, na Bahia, com a Conjuração Baiana, proclamadas em Belém e em São Luís